ser salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. Então a fé é apenas um meio de salvação, não é a causa. Agora, cabe a ilustração que mostra que a fé não causa salvação de ninguém. Eu uso como ilustração o que aconteceu com Cristo crucificado. Cristo preso à cruz recebeu um desafio daqueles judeus maldosos, maus, que clamaram: crucifica-o, crucifica-o. Assim clamaram ao governador Pilatos, desejando que este lavrasse a sentença de condenação de Jesus Cristo. Cristo, nessa ilustração, recebe um desafio. O que é que dizem? Desça da cruz e creremos nele. É verdade que Cristo não desceu da cruz. Ainda bem que não desceu da cruz. Ai de mim se ele tivesse descido. Como iria salvar-me? Ele não desceu da cruz. Mas vamos imaginar que ele descesse da cruz. O que poderiam dizer aqueles circunstantes? Ah, agora nós cremos no Senhor. Agora reconhecemos que o Senhor é verdadeiro. O Senhor é poderoso. Conseguiu desprender-se da cruz? O Senhor é mesmo o Messias, o Filho de Deus. Agora nós cremos. O que é que poderia dizer Jesus? Eu vos digo que todos irão para a condenação eterna. Mas estão todos sem salvação, mesmo crendo em mim e mesmo querendo obedecer-me. Toda obediência que vocês fizerem não paga nenhum pecado já feito. E crendo não fazem mais do que obrigação. Crer não paga dívidas. A minha morte seria o meio de pagar a conta. Ainda fazemos uma outra ilustração para mostrar que fé não salva ninguém. Fé não paga dívida. É a ilustração do dentista. Imagine-se um moço a tratar dentes por um período de um mês e no fim sai dizendo que não vai pagar nada. O dentista reclama: como, não vai pagar a conta? Não, senhor dentista, porque afinal de contas eu creio muito no senhor. O senhor é um excelente profissional. O que vai dizer o dentista? Paga o que me deve. Fé não paga dívida. Então não é a fé a causa da salvação. Estamos repetindo, enfatizando essa realidade. Porque muita gente acha que tem direito ao céu, ao lugar no paraíso, só porque é crente. Ah, eu sou crente, eu tenho direito. Eu já ouvi gente dizer assim até ao crente: você tem direito. Reivindica os teus direitos. Você tem direito de cura, você tem direito disso e daquilo. Empurra Deus na parede, coloca Deus em aperto, como se dizer. Aperte a Deus, cobre dele. Você é crente, você tem direito à cura divina. Reclama de Deus o teu direito. Eu já vi gente tomar essa atitude. E gente que se diz evangélica. Temos nós algum direito, mesmo como salvos? Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é necessária, mas não é ela a causa da salvação. Era como se, usando outra ilustração, era como se eu oferecesse um relógio
a um pobre, a um menino pobre, está querendo tanto possuir um relógio. E por misericórdia, eu ofereço a ele um relógio. Ofereço de presente, de graça. Apenas eu ponho uma condição para ele receber o relógio. É a condição de aceitar o presente. Aceitar. E manifeste isso, crendo no meu oferecimento, crendo em mim como doador do relógio. Então venha buscar, está aqui. Se ele não tiver fé no que diz o ofertante, ele nem sai do lugar. Se ele tiver fé, ele procura o relógio. E vamos supor que ele procure o relógio e outro diga: ah, eu também vou lá. Se eu der um relógio para ele, então o senhor tem que dar um relógio para mim, porque eu também vim. O que vai dizer o ofertante? Ué, eu dei a ele, não é porque eu devesse alguma coisa a ele? E você vem a mim exigindo o relógio também? Eu dei por misericórdia. Eu quis usar de misericórdia com ele. Agora, eu sou obrigado a dar do que é meu a alguém? Estou fazendo isso não porque ele mereça. Esse é um menino mau. Ele já quebrou minha vidraça. Já me xingou vendo-me na rua. Mas eu, por amor a ele, com dó dele, ainda ofereci o relógio. Foi tudo de graça. Ele não fez nada para merecer. O fato dele chegar a dar uns passos não o faz credor de nada. Ele apenas manifesta que ele acreditou. Agora eu exijo que ele manifeste fé. Isso eu exijo. Mas não é por causa da fé que eu resolvi dar o relógio. Eu resolvi dar antes dele crer em mim ou crer em coisa alguma. Assim é a salvação. Não é por causa da minha fé em Jesus que Deus forjou o plano de salvação no passado, já que esse velho vai um dia crer em Jesus, eu tenho obrigação de formar um plano de salvação? Não, jamais. Deus não deve nada ao pecador. É bom que reafirmemos isto. Pela graça sois salvos mediante a fé, por meio da fé. A fé não é a causa da cura ou da salvação. A fé é o meio de chegar ao Salvador, ou ao médico dos médicos, que é Cristo. Se eu não tiver fé em Cristo, eu não o procuro, não me chego a Ele. Nem o aceito a entrar na minha vida e fazer a operação espiritual da salvação. Então Deus exige o meio da fé. O Salvador é sempre Deus, é Jesus. Ele é o Salvador. Voltando a Efésios, por meio da graça sois salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nada do que o homem faça. Mas Cristo não disse que só entra quem faz? Sim, voltando agora a Cristo, o que ele disse. O fazer não me dá direito a entrar no reino. O fazer a vontade do Pai. Primeiro, o homem não consegue fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus, como a justiça de Deus exigiria se fosse a salvação por obras de obediência. Deus não iria salvar o homem da dívida pagando metade do preço. Se é para pagar, então que pague inteiro. Se é para salvar-se por obediência, então que seja obediência completa e perfeita. E quem é entre os homens que teria obediência completa e perfeita? Ninguém.
Quando disse Jesus, quem entra são os que praticam, ele está falando no sentido relativo, não no sentido absoluto. Não no sentido de perfeição. Num sentido relativo, o crente é obediente, sim. Comparado com o ímpio, ele é recebido no sentido relativo de uma pessoa obediente ao Pai. Ele é praticante da vontade de Deus. A Bíblia diz, num sentido absoluto, que não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Isso disse Paulo na Epístola aos Romanos,